Olá, querido irmão em Cristo, graça e paz. Eu sou Carlos Figueiredo, seu amigo de muitas datas. É um prazer imenso compartilhar este espaço e o conhecimento com você. O nosso conteúdo aqui, você já sabe, né? É bíblico, teológico e filosófico. E todo o conteúdo que nós passamos para você aqui é de uma qualidade irrefutável. Pela misericórdia de Deus, eu tenho mestrado em teologia sistemática e filosófica, tenho graduação em ciência da religião e tenho especialização em línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Você já ouviu falar no método histórico crítico, que é um método de interpretar a Bíblia do liberalismo teológico? Já? Você já submeteu o método histórico crítico a uma avaliação racional, ao crivo das escrituras sagradas? E aí, o que você achou? Este método histórico crítico é um sistema de pensamento cristianizado ou é secularizado? O que você acha? É bênção ou maldição? Venha comigo por 7 a 8 minutinhos. Bem, o liberalismo teológico é fruto do iluminismo, disso você já sabe. O liberalismo teológico, ele tem as suas raízes no iluminismo. É isso? Uma tentativa de conciliar o cristianismo ao racionalismo deu origem ao liberalismo teológico. E o método de interpretar a Bíblia do liberalismo teológico é o método histórico crítico. E este método foi influenciado por várias vertentes do pensamento filosófico. Ele foi influenciado pelo ceticismo francês, ele foi influenciado pelo racionalismo, ele foi influenciado pelo relativismo e pelo renascentismo, né? Numa época em que o renascentismo tirou do centro divino e colocou o humano, daí o antropocentrismo. Mas o que o método histórico crítico tem de bom? O que ele tem de ruim? Olha, em alguns aspectos, será se esse método histórico crítico harmoniza com o método histórico gramatical? Vamos ver. Olha, este método histórico crítico, os teólogos liberais utilizam esse método, é claro, e eles fazem uma abordagem histórica, cultural e linguística do texto, numa perspectiva evolutiva. Então este método ele é diacrônico, porque ele acompanha as transformações, as mudanças que a língua passa no decorrer do tempo. Então este método é diacrônico, não é sincrônico. Mas o que ele tem que é discordante do nosso método, do método histórico gramatical de interpretar a Bíblia? Bem, ao fazer o estudo crítico e analítico do texto, o divino desaparece, fica só o humano. Os teólogos liberais, eles tiram o sobrenatural do texto. Fica só aquilo que é natural. Eles negam a ressurreição de Jesus. Isto para nós é um horror, porque choca com a fé cristã. Isso é uma distorção. Esse argumento não passa de um sofisma, né, de um argumento falso. Negar a ressurreição de Jesus. Eles não acreditam também nos milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. Isso é grave. Os teólogos liberais acreditam que os copistas e os tradutores deixaram para nós um texto totalmente secularizado. Secularizado.
Eles tentam tirar do texto aquilo que eles acham que é mito, que é dogma, que é ficção, que é lenda, que é superstição e que é ficção. Entendeu? Ele tira o divino e fica só o humano. Na concepção dos teólogos liberais, existem dois cânones, né? O cânon formal e o cânon normativo. Isso para nós é um horror. Dois cânones, um formal e um normativo. Olha, eles não acreditam na inerrância e infalibilidade das escrituras sagradas. Aquele teólogo liberal, né, muito conhecido, né, aquele Rodolfo Bultmann, Karl Rodolfo Bultmann, ele fala sobre a demitologização da Bíblia. É preciso demitologizar o texto bíblico ao fazer o estudo crítico e analítico. Olha, e aí? O que você acha desse método histórico crítico? É bênção ou maldição? Eu analiso pelo menos rapidinho 3 características do método histórico crítico de interpretação da Bíblia do liberalismo teológico. Primeiro é o historicismo, né? É um historicismo exacerbado. Para os teólogos liberais, a análise parte sempre da história, nunca parte de texto bíblico, nunca parte da filosofia, parte da história. E o foco deste método é o Cristo histórico. Então o Cristo divino desaparece. O Cristo salvador desaparece. O Cristo libertador desaparece. Fica só o Cristo histórico. Então a ênfase deste método é o Cristo histórico. Outra característica deste método, eu diria que é o racionalismo, né? Na concepção dos teólogos liberais, a razão é a única fonte confiável de conhecimento. Tudo, inclusive a escritura sagrada, tem que passar pelo crivo da razão. Outra característica desse método, eu diria que é o ceticismo, né? Para os teólogos liberais, a dúvida precede a certeza. É preciso duvidar do texto. A dúvida é o princípio metodológico dos teólogos liberais. É preciso duvidar. É a partir daí que vem a reinterpretação do texto. É preciso reinterpretar o texto, desconstruindo assim toda a estrutura do texto, né? A essência do pensamento do autor. Que para reinterpretar o texto, eu vou ter que ressignificar o texto e redefinir o texto. Entendeu? Você tem alguma dúvida com relação a este método de interpretar a Bíblia? O método histórico crítico, que é o método do liberalismo teológico. Olha, eles dizem que esse método é científico, né? Mas isso é uma falácia. Isso é uma contradição. Ele está mais para a ideologia do que para a ciência. Por que assim? Porque ele parte de pressuposições, parte de especulações. Sendo assim, este método não é científico, ele é ideológico. Ele é ardiloso, né? Que esconde aquilo que ele é. Ele é ardiloso, ele é sutil, ele é tendencioso. Então o método histórico crítico de interpretar a Bíblia não é científico, é ideológico.